Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. E hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar de um tópico que está toda hora voltando aí nas mídias. É sobre o que, Léo? Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar com a super incrível Bibi Bailas. É isso aí, solta a vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o episódio número 59 do PBcast e nós estamos trazendo pela segunda vez a Bibi Bailas. A Bibi Bailas, ela sempre está longe da gente. Ou ela está no extremo sul do país ou ela está do outro lado do planeta. Hoje ela está no Brasil e eu estou muito feliz, Bibi e Lu, de conseguir trazer a Bibi mais uma vez para o PBcast. Bibi, antes de eu preciso assim, fazer uma chuva de elogios para você, da representatividade de um cientista, melhor, de uma cientista, está sendo assim, assediada por tantos veículos de comunicação, assediada no bom sentido, as pessoas querem ter Bibi Bailas. Eu preciso confessar assim, que eu falei para a Lu, porra, que foda a Bibi lá no Flow, pegando alcance, fazendo a mensagem chegar. Toda vez que tiver um cientista em algum lugar de alta visibilidade, eu vou bater palma. Eu vou bater palma e eu tenho certeza que todos deveriam bater. Eu acho que todos batem, entendeu, Lu? Assim, eu fiz questão de ouvir todo o flow, aquelas coisas de física que eu não entendo, que nem me interessa muito, mas de ver cientistas falando para a grande comunidade e, mais legal, a comunidade se interessando. Sim, então, Bibi, foi muito bacana. Meus parabéns. E seja bem-vinda de novo para o PBcast. Obrigado por você doar um pouquinho do seu tema. Eu estou muito feliz, eu adoro vocês, eu sempre compartilho, eu falo para todo mundo. E eu sou a primeira pessoa a vir 2 vezes ou alguém já veio 2 vezes? Já veio. Veio. Ontem a gente gravou com o André já está até pagando boleto, ele veio pela 3ª vez. Terceira vez, Bibi, tem que pagar boleto. A despesa do episódio. Bater recordes, porque eu adoro ir nos lugares e as pessoas falam, você é a primeira, não sei o quê. Mas foi muito bacana o Flow, eu, o Sérgio Sacani, o Igor. A gente falou muito sobre ciência, falou sobre constelação, que vai ser o tema aqui também. E aí ontem meu irmão até me mandou mensagem, nossa, tu viu que tá quase batendo 1 milhão de visualizações? Parabéns, eu fiquei, que legal. Porque é muito assim, é muito legal a gente falar de ciência para as pessoas e ver as pessoas se interessando. A questão das mulheres na ciência, a gente abordou um pouco também, que é outro tópico super importante. Então, estou muito feliz por divulgar e falar de ciência, né? É maravilhoso, Bibi. A Bibi também participou de um... Desculpa, Lu, ela participou de um prêmio, né, Bibi? Depois você comenta pra gente. Sim, foi o prêmio do Instituto Avon com o Universal Wall. Todo ano eles fazem o prêmio, chama Inspiradoras. Aí são para mulheres que inspiram em diferentes áreas. São 7 categorias. E aí eu fui na categoria de mulheres na ciência, do lado da Jacqueline Góes, que também é uma super cientista aí no Covid, ela atuou muito. E também da Ana Beatriz, que é uma caçadora de asteroides. Então, eu achei muito bacana. Que legal. Bibi, eu sei que talvez para muitas pessoas, agora que você está ficando famosa, já te conhece, mas fala um pouquinho pro pessoal aqui, quem é Bibi Bailas? Tá bom. Então, eu sou Gabriela Bailas, meu nome. Eu tenho um canal no YouTube chamado Física e Afins e no Instagram Bibi Bailas, e eu faço divulgação científica na internet, mas eu sou formada em física, mestrado em física, doutorado em física, pós-doutorado, tipo, tudo em física. E eu até vou falar, tipo assim, só um parênteses para vocês que vocês nem sabem, eu acho. Agora eu estou fazendo uma 2ª graduação, eu não sei porquê. Eu falei assim, eu nunca vou fazer uma... Aí eu tô fazendo. Aí de psicopedagogia, porque é uma área que eu gosto muito, assim, de ensino. E em primeira mão, para o PBcast, eu estou abrindo uma escola aqui no Brasil de educação infantil voltada para a área de ciências. Então, vai ser uma escola bilíngue com o foco de metodologia científica a partir dos 3 anos de idade. Nossa, uau! Que lindo! Parabéns! Que maravilhoso! Projeto lindo! Em dezembro, vou entregar o nosso prédio e a partir de fevereiro do ano que vem as pessoas vão poder se estudar, mas vai ser aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aí eu parabéns, sou a do projeto.
Que legal. Que demais, Bibi, que legal. Gente, alguém quiser conhecer a história da Bibi Bailas, a história acadêmica dela, vai no episódio do PBcast do ano passado, depois eu vou botar o link aqui na descrição, que a Bibi conta com muitos detalhes, toda a sua formação educacional, né, Bibi? Eu lembro que você falava muito do seu pai, né? E seu pai foi um grande apoiador. Eu lembro que a Bibi contando a história quando ela foi para o exterior e tudo, para mostrar também, né, Bibi? As pessoas veem o sucesso, né, quando ele acontece, e não vê os percalços, né? A vida da Bibi não foi muito fácil no percurso de fazer tudo. Não, eu e a Lu, a gente até se identificou a questão do inglês, que a Lu comentou, a minha questão de morar em outro lugar sozinha, que foi bem difícil, assim. As pessoas acham, é super fácil, vai para o exterior, Não, a gente... Zero glamour, né? É zero glamour. Querida Gabriela Bailas, conta pra gente eu queria que as pessoas entendessem assim, na essência, descreva para nós o que é constelação familiar, para as pessoas entenderem o que é, o que se propõe, quais são as ideias disso. Tá, então assim, só para as pessoas entenderem, assim, eu comecei a falar de constelação familiar no meu canal, porque eu falava de algumas pseudociências que envolviam quântica, energia, frequência, vibração. E aí começaram a surgir muitos comentários lá no canal. Fala sobre constelação familiar, fala sobre constelação. Isso faz uns 3 anos e meio. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Comecei a pesquisar na internet, assim, primeiro em português, eu pesquiso para depois ir para inglês ou outros idiomas. E não tinha quase nada. Tinha uma matéria da UOL, na época, que falava um pouco sobre isso. Até falava assim, constelação familiar é científica, alguma coisa assim. Foi a única matéria que eu achei. O resto era pessoas enaltecendo e tal. E aí que eu fui pesquisar em outros idiomas. Então, constelação familiar é uma técnica que supostamente é terapêutica. Então, ela se propõe a ajudar pessoas em qualquer âmbito da vida. Se vocês pegarem o documento oficial mesmo do governo que colocou as constelações familiares no SUS, porque, para quem não sabe, ela é uma PICS, né, uma prática integrativa e complementar da saúde. Então, diz assim, que vai te ajudar psicologicamente, financeiramente, fisicamente, amorosamente. É tipo assim, uma lista, ou seja, ela vai fazer tudo na tua vida. Então, para as pessoas entenderem, porque realmente eu acho que é difícil entender como é que funciona. Seria assim, tu tem um problema quando tu vai no psicólogo, tu vai conversar com o psicólogo, e aí, cientificamente, o psicólogo vai te ajudar. Na constelação familiar, o psicólogo seria um constelador. Então, uma pessoa que tentaria resolver o teu problema. E o constelado é a pessoa que tem um problema. Vamos supor que o Léo tem algum problema e chega e fale, eu não consigo dormir muito bem à noite. Tá, vamos constelar o teu não dormir bem à noite, porque fica ansioso, sei lá. A pessoa vai trazer outros elementos. Por exemplo, outras pessoas que estejam, se for uma constelação em grupo, ou bonecos, ou cavalos. E aí... Boneco, por exemplo, um boneco na água, eles colocam uma tigela, nunca viu assim no Reels, aparece às vezes, uma tigela de água, e aí tem uns bonequinhos assim. E aí eles vão me constelar. Os bonequinhos seriam pessoas da tua vida, porque a constelação é assim, tem o constelador, e os bonecos ou outras pessoas representam pessoas ao teu redor, por exemplo, a Lu, os teus filhos, a tua mãe, o teu pai, um tataravô. E aí ela começa a constelação e cada pessoa pode fazer o que quiser. Vamos supor, eu estou na tua constelação e eu represento, sei lá, tua mãe. Aí eu, por alguma razão, que eu não sei qual, eu decido me deitar no chão. Aí o constelador vai dar um significado para esse me deitei no chão. Normalmente tu não dorme muito bem à noite porque, sei lá, tu tinha um irmão gêmeo no útero que tu comeu e aí a tua mãe trouxe alguma coisa disso pra tua vida e hoje em dia tu não dorme bem. Então tem umas explicações assim, aleatórias sobre o problema. Muito aleatórias, porque na constelação é uma coisa meio livre. Cada pessoa faz o que quiser naquela constelação em grupo. E o constelador dá significados para isso. Só que assim, pensa, um grupo de pessoas onde tu tá expondo o teu problema
publicamente, tem muita gente vulnerável, então eu já entrevistei pessoas que falaram, eu chorei na constelação, aí eu falei, tá, mas por que tu chorou? A pessoa, não sei, me deu uma vontade de chorar ali naquele momento. Aí o outro, me deitei no chão, eu ri, virei de costas. Por exemplo, se tem muito isso, virei de costas, aí a pessoa diz, a mãe do Léo, que seria eu, no caso, interpretando a mãe dele, virou de costas pro Léo, porque eles têm um problema não resolvido, por isso o Léo não dorme bem à noite. Aí, às vezes, tu vai dizer assim, não, mas eu não tenho um problema não resolvido com a minha mãe, sou super amigo. Aí a pessoa diz assim, não, mas é alguma coisa de outras vidas. Aí começa... Porque se eu chego para ela e falo assim, peraí, mas a minha mãe morreu quando eu nasci. Aí o cara vai falar... Aí ele vai ter uma explicação... Qualquer fala dica tem uma explicação para tentar achar a causalidade. Porque assim, o que eles dizem? Que tudo no mundo está conectado por uma coisa chamada campo morfogenético. Então, por isso que eu consigo me conectar com o Léo, conseguiria com a Lu, com todo mundo através desse campo morfogenético, que seria um tal campo de energia que nos ligaria e nos ligaria a gerações passadas também. Eu acho que essa é a explicação mais confusa que a gente pode escutar, porque não dá para entender o que está acontecendo. Sim. Então, a constelação é isso. Ela se propõe a te ajudar a resolver um problema, constelar esse problema, através das tuas gerações passadas ou gerações presentes, também pode ser, da tua família presente, e que todo mundo está conectado através desse campo morfogenético, por isso eu consigo representar a tua mãe e ter atitudes que a tua mãe teria, mas que tu não sabe. Só que, assim, todas as explicações da constelação familiar vão gerar sempre em torno do mesmo. Um feto abortado, uma mãe que tem algum problema, um irmão gêmeo que comeu o outro no útero, um tataravô que matou uma tataravó. São sempre coisas que tu não tem como provar. Porque como é que tu vai provar que o teu tataravô matou a tua tataravó? Ou... Os pais do teu... porque são pessoas assim que ninguém conhece, digamos. Quem é que sabe a vida exata do seu tataravô? É meio difícil, né? Então, sempre tem alguma explicação desse gênero. E a constelação com bonecos é a mesma coisa. E o boneco foi mais para a direita, foi mais para a esquerda, e aí vão dando significados para isso. E com o cavalo, a mesma coisa. Tem até um episódio muito legal do Thomas Caverini, que ele é um jornalista muito bacana, que ele tem um podcast chamado Rádio Escafandro, e ele fez a constelação com cavalos, ele foi num Aras com a mulher, e aí o cavalo olhava para o lado, e a mulher dava significados, e ele até fala no podcast, nossa, o meu pai tem mesmo essa cara de cavalo, tipo, ele faz umas piadinhas, é muito engraçado, assim, eu participei desse episódio também, e aí... É isso a constelação, só que ela ganhou muita força. Ela entrou no SUS, ela entrou no judiciário. Apesar da constelação, não existe uma lei que autorize a constelação ou que regulamente a constelação. Ela entrou em vários meios. Então, ela entrou no judiciário. Hoje em dia, existem processos que são resolvidos através disso, de uma constelação. Isso que eu ia te perguntar, porque as pessoas talvez não tenham esse conhecimento, Bibi, mas não é necessariamente um psicólogo que é um constelador. Isso que eu pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que fez um curso de constelação pode ser um constelador, porque no Brasil o terapeuta não é uma profissão regulamentada, né? Se tu fala que eu sou terapeuta, eu posso ser uma terapeuta, eu posso fazer um cursinho de sábado de tarde e do nada eu virei terapeuta. A palavra terapeuta não é exclusiva do psicólogo, então muitas pessoas também confundem isso. Esse ano, o Conselho Federal de Psicologia escreveu uma nota que diz que constelação familiar não é ciência e que os psicólogos não são autorizados a utilizar a constelação familiar. Mas só agora em 2023, foi a nota 1 de 2020, nota técnica 1 de 2023 do Conselho Federal de Psicologia, para quem quiser olhar. E aí diz que não é ciência, que não tem evidências, que os psicólogos não podem usar. Mas olha que coisa, o psicólogo não pode usar enquanto psicólogo. Mas se ele tiver um outro consultório em outro horário que ele não é um psicólogo, ele pode. Então, não é assim, não existe uma proibição que deveria existir, mas ainda não existe.
E aí... E no jurídico, quem é a pessoa que faz? Um constelador ou pode ser um advogado? juiz, pode ser um Olha. juiz, pode ser um advogado, pode ser um promotor, pode ser uma pessoa externa. Então, assim, eu entrevistei as jornalistas que fizeram uma matéria bem legal que saiu na Pública. O TCC delas foi sobre constelação e elas fizeram uma coisa muito bacana, que eu acho que é um trabalho imenso, assim, enorme, que elas foram ler todos os diários oficiais da União para saber quanto de dinheiro foi investido em constelação no judiciário e também foram ver como é que se fazia isso no judiciário. Inclusive, elas encontraram um processo que foi aqui do Rio Grande do Sul, que foi, assim, ó, absurdo, porque a juíza deu uma decisão baseada na constelação. Sabe quando tem o psicólogo perito no judiciário? Eles colocaram um constelador como perito. Nossa. E aí ele deu uma decisão, a juíza deu a decisão baseada nisso, e aí o desembargador veio e tipo, falou, meu Deus, que absurdo isso aqui. E aí foi uma polêmica, por isso que a constelação no Rio Grande do Sul não vingou tanto, por causa desse escândalo aí, dessa decisão. Mas vocês podem encontrar na internet, por exemplo, casos onde foi constelado no jurídico uma pedra de crack. O quê? Ou seja, a pessoa era viciada em drogas, em crack, e aí o juiz queria entender o lado desse vício que gerou roubos. Eu não sei direito o caso, mas era uma pessoa viciada que cometeu algum crime, e aí precisou ir pro juiz decidir. E aí eles colocaram, vamos constelar a pedra de crack para entender por que essa pessoa usa crack. Não. E aí trouxe respostas não racionais com uma explicação de um crime racional. É porque sempre pode piorar, né? Ô, Lu, depois eu queria que você... Vamos esquecer essa pergunta, não, para a Lucília explicar como é que foi construído o documento das PICs. Lu, depois você conta para a galera aprender aqui. Mas deixa eu fazer uma ponta primeiro. Caralho, estou muito confuso. Primeira vez, gente, Léo Costa está muito confuso. Sem respostas. Eu tô confuso. Eu sou vítima do judiciário brasileiro, eu preciso explicar isso. Muitas pessoas devem saber. Meu pai foi assassinado em 2005 e ninguém pode ser preso porque não tem prova. Então você tem um monte de prova lá, mas a prova nunca é contundente para prender as pessoas. Para prender as pessoas, você tinha que ter o cara que deu o tiro, a arma, mas aí o cara que deu o tiro já morreu, porque é um modus operandi. Tará. Isso não serve de prova. Aí você pega um cara que não tem nenhuma formação em nível superior minimamente inteligível, e ele vira um constelador, e ele cria uma coisa das vidas passadas, e isso vira prova judicial. Em alguns casos, sim. Em decisão. Inclusive, assim, ó, não existem muitas decisões usando constelação, mas existem. Inclusive, o grande problema é muito mais na área de família. No caso, na área criminal e tal, não é muito utilizado. Mas na área de família, direito da família, ou a questão de gênero também, se a mulher sofre alguma violência doméstica e tal. Inclusive, no fim do ano passado, saiu uma nota. Existe uma conferência, eu não vou saber o nome direitinho, mas quem estiver assistindo, por favor, coloque aí. Existe uma espécie de conferência de juízes que acontece todos os anos, e aí todos os juízes daquelas áreas se juntam para tomar decisões sobre como eles podem legislar melhor. Então, no ano passado, saiu desse congresso uma nota dizendo que os juízes das varas de família e contra a violência de gênero não eram autorizados ou não deveriam utilizar a constelação familiar. Então, todos esses juízes de cada estado vai ter o seu juiz representante e eles fizeram uma votação. E nessa votação eles decidiram isso. Não é uma lei, não é uma obrigação, mas é uma recomendação. Então, eu acho que a recomendação número 66, uma coisa assim desse congresso. Depois eu posso enviar para vocês o link do documento. E aí foi feito isso. Porque pela primeira vez também foi levado uma pauta para discutir a constelação. Eu sei que deu muita briga, que tinha uns que não queriam, outros que queriam, mas no fim todo mundo votou que a recomendação era não utilizar. Por quê? Porque existem muitos casos de mulheres
que sofrem violência doméstica, os filhos sofrem violência, e aí chega no juiz e o juiz manda o quê? A mulher perdoar o agressor, honrar o agressor. Porque assim, ó, na constelação familiar, existe a questão da família. Sempre o homem é o superior, depois vem a mulher, depois vem os filhos. Então é uma coisa bem assim, patriarcal. Hierárquica, patriarcal. Muito. E então a mulher tem que honrar o marido. Essa é uma frase que eles usam muito. Eu te honro, eu te perdoo. São frases da constelação para te libertar de tudo. E aí aconteceram casos onde as mulheres tiveram que, diante do juiz e do cara, falar: eu te perdoo, eu te honro. Sendo que são mulheres que sofreram abusos. A maioria é anônima porque elas têm muito medo. Porque, veja bem, a maioria dos casos onde a constelação é usada são disputas de guarda. E que mãe vai querer não fazer o que o juiz manda ou a juíza e correr o risco de perder a guarda do filho? É muito cruel, Bibi. Eles dizem que que o convite é um convite para constelar, não é uma obrigação, só que assim, o juiz não convida. Quem é que vai falar para o juiz, eu não quero? Já houve casos de mulheres que falaram que não iam aceitar e o cara foi sozinho, fizeram uma constelação sem a mulher, decidiram coisas, chegaram a tais conclusões sobre a vida da mulher sem nem ela estar lá. E aí depois a juíza ainda deu uma punição dizendo que a mulher não tinha interesse nos filhos, por isso ela não foi no dia da constelação. Teve uma que até saiu no jornal, que ela disse que bem no dia ela tinha ido no shopping fazer alguma coisa e alguém, tipo o marido, acho que falou pra juíza, e aí saiu, você preferiu ir para o shopping fazer compras do que ir constelar e resolver os seus problemas. Teve outro caso muito famoso que foi de um casal que queria o divórcio, chegou para se divorciar no fórum, aí eles constelaram o casal que já queria se divorciar há anos. Resumindo, no outro dia eles tinham que voltar para assinar o divórcio e tu acredita que fizeram uma festa de casamento surpresa para eles? Que isso? Tem a notícia. Parece que são tipo audiências de conciliação. Não, mas é feita de uma forma completamente picareta, né? Tem audiência de conciliação. É porque, assim, tu pode passar pelo processo de conciliação no judiciário, que daí é um conciliador que é concursado e tal, uma pessoa séria, mas tem em casos de processo mesmo, não só de conciliação, não é do juizado especial, é tipo juizado civil mesmo. Então, as pessoas vão para lá e são obrigadas a constelar. E outro, eu tenho um amigo que trabalha com essa parte do judiciário, das constelações, e ele falou que, às vezes, sabe quando a pessoa vai procurar como é que fala? Tipo um advogado gratuito que um defensor público. Pode ter. Isso, um defensor público. E essa pessoa tá ali no lugar, numa fila, aí a pessoa, qual que é o teu problema? Vamos constelar, não fica aqui esperando pelo defensor ou para colocar o teu problema aí para encher mais o nosso judiciário. Vem constelar, tiram as pessoas das filas para procurar o defensor e levam para uma constelação. Só que a pessoa que é leiga, ela pensa, tô dentro do fórum, isso aqui deve ser uma coisa séria, vai resolver o meu problema. E aí fazem uma constelação. Então, assim, o Conselho Nacional de Justiça, que é quem regulamenta tudo isso, antes ele era a favor, digamos assim, porque tinha vários workshops que eles organizavam, várias coisas, só que agora, esse ano, foi a primeira vez que eles falaram que eles não aconselham. Tipo, eles não têm nada a ver com isso. Já é um avanço, né? O próximo avanço era proibir, né? E aí eles colocaram até no site do Conselho Nacional de Justiça pela primeira vez a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia. Então, quando tu vê ali constelação familiar, já vem a nota técnica. Eles adicionaram isso no site, antes não tinha. É um avanço, mas ainda assim não é a gente suficiente. Tem isso no SUS. Então, as jornalistas que eu falei para vocês, elas fizeram um levantamento, mas, claro, elas usaram a LAI, né, que é a Lei de Acesso à Informação, que supostamente qualquer cidadão pode ter. Tu pode simplesmente, hoje eu tô com vontade de saber uma coisa.
de dinheiro. Quanto que o meu judiciário aqui da minha cidade está gastando com alguma coisa? Tu pode usar lá e tu manda o formulário certinho e é um dever que eles respondam. É uma obrigação. Só que elas falaram que mandaram para todos os estados e alguns falaram assim, a gente não vai te dar essa resposta. Ou então ligaram para elas, mas por que tu quer saber isso? Sendo que, na verdade, tu não pode perguntar por quê. Porque tá na lei, que é um direito do cidadão. E aí elas contaram na live que teve um estado que a pessoa responsável por dizer o valor ligou para a jornalista, fez um monte de perguntas e ela falou assim, tu não é aquela menina do YouTube que fala de constelação e ciência, né? Porque se for tu, eu não vou te falar a informação. Ela falou, não, eu nem sei quem é. Era tipo eu não conhecia essa jornalista antes dessa matéria sair. Não tinha nada a ver comigo, a menina. Tipo, absolutamente nada a ver. E aí ela já não queria falar. No final, elas levantaram que até agora, no último ano, foram gastos 2,6 milhões de reais em constelação familiar nos estados que elas conseguiram levantar, que foram muito poucos. Em Rondônia, eu acho que foi gasto 700 mil em constelação, ou 1 milhão, uma coisa assim. Sendo que elas tiveram que procurar nos diários oficiais e não tá tudo ali, não foram os estados que falaram, a pessoa pode ter informado um valor que não é exatamente o valor correto. E esse valor foi gasto para pagar curso de constelação, para pagar palestra de constelação, diária de hotel, de viagem, de comida, para fazer curso de constelação no judiciário. Então, tu pensa assim, que absurdo é tu gastar 2,6 milhões dos impostos das pessoas pagando curso de constelação, que é uma coisa que absolutamente não funciona, não tem nem plausibilidade, porque assim, todos nós somos ligados por um campo energético, morfogenético, sei lá o quê. Tá, mas... O que é isso? Então, esse campo morfogenético, se alguém tem curiosidade, ele vem realmente de um artigo científico, de um cientista, que ele fez uma pesquisa numa ilha do Pacífico com macacos, onde o que eles queriam analisar? Como que os macacos aprendiam? Aí, em um lado da ilha, os humanos, os cientistas, ensinaram determinado comportamento para esses macacos. Aquele grupinho de macacos, em uma partezinha da ilha. E aí, eles viram que um tempo depois, outros macacos de outra parte da ilha estavam reproduzindo esse comportamento ensinado. Só que o cientista falou que não existia uma explicação ainda do porquê acontecia. Podia ser que os macacos migraram, outros vieram, alguma coisa aconteceu. E ele até falou na época sobre esse tal campo, mas depois ele disse, mas isso é só uma suposição, a gente não tem prova de nada. Depois, em outro artigo, ele até disse eliminou que essa hipótese. Nada a ver, já tirou aquilo, não valia mais. E aí ele já deu entrevista dizendo que não tem nada a ver de campo, que depois eles até descobriram que era porque os macacos fizeram realmente uma migração e se comunicaram entre eles e aprenderam. Só que a constelação pegou isso, claro, utiliza como uma resposta, uma justificativa do porquê é ciência, do porquê funciona. Inclusive, no documento da audiência do Senado que eu participei, tá escrito lá física quântica. É uma outra coisa que eles usam, a energia quântica. Ou seja, é muito... assim, eles tentam justificar a ciência de todas as formas para provar que aquilo é verdade. E assim, voltando um pouco no que eu estava falando, quando eu comecei a falar de constelação, eu fui o primeiro vídeo assim no YouTube de grande alcance que falou de constelação. Ninguém nunca tinha falado de constelação antes, exceto aquela matéria que eu falei para vocês, mas era uma matéria de jornal, assim, algumas pessoas devem ter lido, mas não era aquela coisa que meio que viraliza, sabe? Você falou isso no início do episódio, Bibi. Eu só por curiosidade, eu fui no Google. Você falou que quase não tinha nada, mas hoje tem mais de 3 milhões de resultados aproximadamente sobre a palavra constelação. Multiplicou muito, né? Nessa primeira matéria que eu falei, tem o caso da pedra de crack. Se vocês botarem constelação, crack, UOL, era uma matéria do UOL. E aí, assim, eu fiz o vídeo, meu primeiro vídeo tem 1 hora, assim, tipo...
um vídeo onde eu fui ponto por ponto. Simplesmente eu sentei e fui falando tudo que eu aprendi. Eu fiquei 6 meses fazendo pesquisas sobre... Claro, né? Porque eu também não faço pesquisa 24 horas por dia. Tipo, eu uso o meu tempo livre. Então, eu fiquei 6 meses ali de noite pesquisando. E foi muito difícil conseguir entender como era, buscar a ciência daquilo, etc. E aí eu apresentei no vídeo. E eu lembro que eu fiz o vídeo de manhã bem cedinho, assim, e tinha, sei lá, mais de 1000 pessoas na estreia do vídeo, que, nossa, 1 hora de vídeo, de manhã cedo, aquele monte de gente. Depois, hoje o vídeo tem, eu acho, mais de 500 mil de visualizações já. Uau, Bibi. E é um vídeo, assim, denso, muito científico, onde eu tentei explicar, e aí eu recebi muito hate, porque foi a primeira vez, assim, que alguém jogou isso. Aí eu continuei o meu trabalho. Aí eu fui me juntando a outras pessoas, por exemplo, o Matheus, que é um sociólogo do direito, que está fazendo doutorado na URGS, que é um parceiro meu de trabalho. Ele e uma colega dele decidiram analisar todos os vídeos do YouTube Brasil de constelações no judiciário para elencar o número de falácias dos vídeos. Uau, então, eles publicaram um artigo, foram mais de 200 falácias que eles encontraram em todos aqueles... Eles tiveram que assistir todos os vídeos, descreveram os vídeos, então foi um trabalho bem extenso. E aí foi outro boom, porque daí foi um artigo publicado no judiciário, bonito o artigo deles, não foi um artigo daqueles que a pessoa escreve num blog e diz que é um artigo, sabe? Então foi publicado, foi muito legal. E depois outras pessoas vieram fazendo trabalhos. Eu entrevistei uma ex-consteladora que disse que... Falou a verdade ali no vídeo, que nunca tinha estudado nada de psicologia, decidiu ser consteladora por conta do dinheiro, porque dá muito dinheiro também. Enfim, e aí as coisas ganharam forma e saiu a primeira matéria que deu um outro boom, assim, que foi no jornal O Globo, que eu participei, teve entrevista com vítimas, com advogadas, e aí aquilo surgiu de novo. E desde então a gente começou a ver um movimento de pessoas que começaram a falar. Porque, assim, antes, o que eu observo? A constelação, ela foi ganhando força como toda a pseudociência, porque ela fica meio quietinha, né? Claro. Aí vão fazendo as conexões políticas, as conexões aqui e ali, e vão adentrando as PICs, vão adentrando o judiciário, outros lugares. Quando eu comecei a falar disso, eu comecei a falar nos Reels do Instagram, no YouTube, foi uma outra abordagem de falar da constelação que esses consteladores não tinham. Tanto é que eu já vi consteladores, eu já participei de reunião de consteladores escondida para ver o que eles falavam. E aí eles falam, a gente não tem a força que essas pessoas da internet têm, a gente precisa falar mais na internet. Só que assim, tu tem que comunicar bem para conseguir falar na internet. Tu não pode chegar na internet e falar, oi, eu sou um advogado que constela. Tipo, ninguém vai te ouvir. Por isso que às vezes eu sou mais escandalosa, porque eu acho que chama atenção também. Chama. Prende a pessoa. Então, eu acho que isso foi importante. Agora, eu tô no TikTok, eu descobri que no TikTok as pessoas não conheciam constelação. Eu fazia outros vídeos, aí eu fiz um de constelação. Também o pessoal ficou, meu Deus, constelação, não sei o quê. Agora eu comecei o trabalho no TikTok também, porque no Instagram eu já vejo que falou de constelação, tem muita gente falando que não é ciência. No TikTok ainda não tinha tanto, no YouTube também tem. Aí eu vou fazendo esse trabalho nos meios de comunicação, porque eu acho importante, se uma pessoa ela tem algum problema psicológico, ela tem que procurar uma pessoa que vai ajudar e não uma pessoa que vai ignorar. Porque assim, agora eu vou falar umas coisas que eu não sei se vocês vão colocar no episódio ou não, mas, por exemplo, tem um livro, o criador das constelações familiares chama Bert Hellinger, ele é um alemão, ele já morreu, mas não morreu tanto tempo atrás, foi recente, assim, muita gente fala, mas esse pensamento é antigo. Não, gente, o homem estava vivo até, sei lá, 5 anos atrás, e o livro dele chama... esqueci o nome, mas enfim, eu posso falar para vocês depois o nome do livro. Mas enfim, nesse livro, ele explica coisas de como a constelação funciona e como tu deve lidar com alguns problemas. Nesse livro, está escrito o seguinte, que se uma mulher não dá
a esposa, na verdade, não é uma mulher, se a esposa não dá devida atenção ao marido, tudo bem o marido receber a atenção da filha. Eu vou falar atenção para não falar outra coisa, Sim. tá? Porque eu sei que o YouTube vai cortar, mas, gente, entendam que é atenção. Aquela atenção. Sim, a esposa e o marido, sei lá, que um casal, enfim. A atenção então, íntima. Se a mulher não dá essa devida atenção ao marido, a filha toma o lugar da mãe. E vai fazer isso. Então, a filha está apenas ajudando a mãe e o homem está ali, ok, porque é isso, ele precisava daquela atenção. Porque o homem precisa daquela atenção, né? Outra coisa, se tem uma pessoa... ironia na minha fala, pelo amor de Deus. É porque tem gente que está só escutando, né? Aí eu fiz uma careta assim. Claro, eu fiz aspas, gente. É porque talvez quem está escutando para entender que há ironia nisso, né? Porque, pelo amor de Deus, quem pensa assim, né? Então, ele tem várias falas nesse sentido. Outra fala, se a pessoa é homossexual, né? Por que ela é homossexual? Porque quando a mãe estava grávida, ela desejou um filho do gênero oposto. Vamos botar assim, eu estava grávida do Umi, sei lá. Se eu queria muito uma menina e no futuro... Ele vai ser gay. Ele vai ser gay. Que loucura. Então, são explicações assim. Outra coisa, tem uma fala dele muito emblemática que foi numa conferência em Kyoto, em 2001, tá, gente? Não é tanto tempo atrás. Ele falou o seguinte, um advogado trouxe um caso de uma menina que foi abusada sexualmente, enfim, e que ela queria denunciar o abusador. E ele disse assim, não, ela não pode denunciar o abusador, porque se ela denunciar o abusador, ela vai expiar a culpa desse abusador, então ela vai sofrer muito. E aí, resumindo, ele disse que a menina, essa mulher denunciou o abusador e depois ela começou a ter ideação suicida, mas, gente, ela foi abusada sexualmente. E aí ele disse, tá vendo? Se ela não tivesse denunciado, ela não ia ter esse problema. Então, são várias... Assim, ó, se vocês abrirem o livro dele, as pessoas dizem, mas a Bibi tá inventando, ou tá interpretando errado. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu coloquei parágrafo por parágrafo, aqueles vídeos que o YouTube não monetiza, não compartilha, nada, porque tem um monte de palavras lá que não podem ser usadas, mas eu quis mostrar para as pessoas que realmente está escrito aquilo. O Bert Hellinger diz que casais homoafetivos não devem adotar. Que ninguém deve adotar, na verdade, porque o filho pertence ao pai e à mãe biológico. Que o filho, sabe, são várias falas. E o Bert Hellinger, inclusive, a outra polêmica dele é que ele tem um poema perdoando Hitler. Essa é uma outra coisa. Ele tem toda essa questão de perdão, de entender todo mundo. Todo mundo tem que ser entendido, que tudo tem uma explicação. Então, assim, Mas é engraçado, te ouvindo, todo mundo tem que ser entendido do lado patriarcal, né? Porque entender uma mulher abusada, entender os sofrimentos do outro lado, não é entender, é mimimi do lado de cá para se calar, para entender o lado patriarcal. Porque se você troca a voz para quem deveria ser entendida, para quem deveria ser entendida até de pensamentos suicidas, que seja por uma consequência de atos involuntários, né, fora do controle daquela mulher, esse entendimento é calado, né? Ou te ouvindo aqui é arrepiante. Porque uma pessoa tem que ser entendida, né? Mas não perante as outras. Lembrei, o nome do livro é As Ordens do Amor. Tem em português esse livro, foi escrito pelo Bert Hellinger, então vocês podem procurar em PDF, tem tudo. E assim, olha, é chocante quando tu lê. E as pessoas sempre vão dizer, mas como todo psicólogo, tem psicólogo bom e ruim, tem constelador bom e ruim. Bibi tá interpretando errado esse livro, ele não quis dizer isso, ou ele tem um pensamento mais antigo. Mas, gente... assim, como que tu vai ter um constelador bom ou ruim se a base daquilo ali é essa? Bibi, deixa eu entrar nessa conversa. No mundo da saúde, aqueles episódios, o pessoal reclama. Chocada. O
pessoal reclama que a gente invade muito o papel do entrevistador, né? Mas hoje eu tô ficando calado porque eu tô estarrecido. Bibi, no mundo da saúde é muito comum isso. Tem o livro texto básico que o cara inventou a parada. Aí começa a sair pesquisa falando que não funciona, ele fala assim, não, mas não é bem isso que o cara falou, não, mudou, é outro negócio. Vamos interpretar diferente. Isso é uma narrativa clássica. E a outra coisa que a Bibi comentou mais cedo no episódio é o uso indevido de pesquisa, que não tem nada a ver com o assunto, para tentar montar uma historinha para boi dormir, para jogar ciência dentro daquilo. Há pouco tempo atrás, né? A gente viu um paper de que agora é neurociência. Você já viu, né, Bibi? Sim, você quer falar quântico. É o novo quântico. Todo mundo é neurocientista. Então, o que estão tirando de paper de neurociência para, por exemplo, eu vi uma entrevista de um cara falando de neurociência para explicar psicanálise, eu baixei o paper, não tem a palavra psicanálise, não tem nada de psicanálise no artigo. Entendeu? E a pessoa tentando justificar, não, porque você conhece a revista Nature? Você conhece? O cara, e não era Nature, era do grupo Nature. E ele botou o paper assim, cara, e todo mundo batendo palma. Eu falei, caralho, ninguém tá lendo o paper. Eu vi o negócio assim, eu falei, cara, é a história de todas as pseudociências. Todas. Todas são as mesmas montagens. Eu pego recortes de ciência de qualquer lado, de área básica, da física, que ninguém vai saber explicar. E ele vai montar um parágrafo bonito, e ele vai criar uma teoria, e dali ele vai para tudo. E a Lu falando de patriarcal, vai ter um monte de maluco doente que apoia esse tipo de conversinha, da menina substituir a mãe para o pai ficar... Tá? Porque tem um monte de gente doente nesse planeta que vai bater palma. Ainda mais desse movimento maluco, machista, de direita, louco, que acontece no Brasil, por exemplo, no momento, isso é prato cheio para fazer isso. O que eles falam é honrar a mãe, né? Então ela está honrando, porque as palavras que eles usam é honrar e perdoar. Essa daí assim... Bonitinho. E por falar em pesquisa, tem um outro episódio curioso. É que assim, há tantos anos eu já falo de constelação. Primeiro é isso, as pessoas não leem. Ou seja, eu que nem sou consteladora, nem ganho dinheiro, sei mais da história da constelação, porque se eu pergunto para um constelador coisas, eles não vão saber responder tudo que eu sei, porque eu pesquisei. O curso foi de fim de semana. Então, assim, uns anos atrás, uns 2 anos, durante a pandemia, a UFPE estava fazendo um tal grupo que usava constelação. Pergunta se tinha um psicólogo nesse grupo. Não tinha. Era com pessoas depressivas, com ideação suicida, nananana. E aí eu fui e fiz um vídeo criticando, postei e critiquei. Aí uma pessoa do grupo, que é um professor, que é filósofo, ele se sentiu bem ofendido, fez vídeos contra mim e tal, enfim. E aí a UFPE, entre aspas, tá, gente? Eu acho que é um núcleo mesmo, fez uma tal carta aberta respondendo as críticas, tá? E aí eu falei assim, tá, mas cadê as referências bibliográficas? Ah, vocês não vão acreditar. Aí passou um tempo assim, colocaram as tais referências, e tu sabe que eu descobri que eles pegaram um artigo de constelação, copiaram as referências, tipo assim, fizeram um copia e cola de todas as referências do artigo e colocaram ali. E eu e o Matheus, a gente foi, que é o meu amigo do sociólogo do direito, e a gente foi, vamos ler essas referências. Assim, ó, a maioria dizia que constelação não tinha evidência, que não foi encontrado nada, que não tinha prova de nada. Tipo, os caras fizeram os artigos de verdade, pesquisando e falaram que não tinha evidência. Só que aí eu descobri que... Aí a gente foi pesquisando e nesse paper, um desses papers que a gente achou, era exatamente, o cara pegou, sei lá, da referência 9 a 20, copiou tudo, colou como se fossem referências... A favor. Ô, Bibi, você falou uma coisa, assim, que eu tenho arrepio disso, né? Teve uma vez que o Léo falou, você comenta isso depois, Lu. Teve uma vez que eu e o Léo, a gente faz vários eventos gratuitos para ajudar as pessoas a entender um pouco mais ciência, de interpretar os estudos para trazer para a prática clínica, que é chamado de PBL Week. Eu e o Léo, a gente está preparando uma PBL Week e a gente decidiu mostrar, exatamente falar sobre as PICs. E aí eu falei para o Léo assim, Léo, vai todo mundo questionar durante a aula por que o SUS endorsa, por que está da PIX. Eu vou me aprofundar mais para entender como foi feito o documento
da Pix. E aí eu entrei nos órgãos, nos sites públicos, achei o manual, e é muito legal esses sites públicos, porque eles têm manuais, eles têm manual de como foi feita as reuniões, de como foi o processo de colocar, integrar e fazer todo o movimento lá das Pix, e eu fui lendo documento por documento. E o documento da criação das Pix é exatamente o que você falou. Você começa a ler como uma cientista. Eu virava na cadeira, eu ficava assim, Léo, isso não é nada científico, porque assim, eles contam como foi feitas as reuniões. E tem que ser honesta ali, porque é uma coisa pública, é dinheiro público aquilo. E eles comentam que as pessoas convidadas para participar desse movimento de decisão foram presidentes de associações das PICs. Então, foi o presidente da associação. Reunião de amigo, né, Lu? E aí, eu fiquei pensando assim, agora volta. Se foram os presidentes de associações, as pessoas leigas não sabem como se forma uma associação. Porque pode ter associação da fisioterapia ortopédica, o nome é super chique, mas ali são pessoas que decidem montar um grupo de pessoas que vão falar em algo comum e que se dá o nome de associação, e não necessariamente essa associação tem alguma forma científica. E aí você vai lendo, tipo assim, beleza, então são presidentes de associações que têm interesses em comuns de todas aquelas PICs elas serem regulamentadas. E só daí, para mim, já não era um campo neutro mais, porque não tinha nenhum cientista fora daquilo, nenhum médico fora daquilo para contra-argumentar. E aí, na hora que eles vão construindo o material, na hora que eles falam que o material que foi pesquisado, você olha a referência tem o que chama de artigo, mas a maioria são livros de que alguém escreveu, editoriais que alguém escreveu, e para dar um viés científico, tinha umas Lancet no meio, sabe? Os New England Journal. Eu tenho paper aqui de revista boa. E aí eu fiz questão de abrir esses artigos que pareciam ter nomes mais importantes, e todos eles, o que trazia na informação do artigo era que não tinha eficácia por uso daquela técnica. Uhum. Então, era uma evidência boa, era um artigo bom, mas que falava contra a decisão do documento para implementar as PICs no SUS. E ninguém lê isso. E eu fico pensando assim, fica todo mundo questionando, falando que os cientistas estão questionando o SUS, porque o governo que faz um bom trabalho de ofertar isso para a população, coitada da população, mas ninguém lê o documento que está ofertando coisa que não está ajudando a população. E na hora que você fala de constelação, eu estou aqui calada e arrepiada, que todas as falas que você fala de culpa e honra, perdão e honra, ela trabalha exatamente no momento da fragilidade, no momento que a pessoa está necessitada, precisando de alguma solução, que seja do judiciário ou que seja psicológica, e trabalha exatamente na culpa daquela pessoa, assim, eu preciso dos meus filhos, eu fui violentada, eu preciso de uma solução, e num momento muito frágil, e a pessoa tenta pôr algo, além da explicação racional de energia, vamos nos abraçar, vamos nos perdoar, vamos honrar, e traz mais culpa para a pessoa que está sendo constelada, de falar assim... culpa. Até porque vai falar assim, ó, por que tu foi violentada? Porque a tua mãe não, sabe, tu ainda se sente mais culpado. Ou então, tu foi violentado porque uma pessoa tataravó traiu a tataravó e tu traz isso na tua árvore genealógica. Isso veio contigo, transgeracional. Essa é a palavra que eles usam, transgeracional, vem de geração. Não é, né, gente? De geração. Então, a pessoa sai dali culpada, porque... sempre é a culpa de alguma coisa. Tem uns vídeos que eu traduzi do Bert Hellinger dizendo que, por exemplo, assim, por que a mulher tem câncer de mama? Porque ela abortou. Mas eu nunca abortei. É que tu abortou, mas tu não sabe que abortou. Entendeu? Uhum. Tem mais isso ainda. Quantas vezes você ovulou e não sabia que estava abortando? Tem câncer de mama porque a tua mãe abortou. Ou porque a tua avó abortou. Gente, câncer é uma coisa séria, não é? Imagina, a pessoa já tá ali super vulnerável, é uma questão genética, tem multifatores, aí tu vem e diz que é porque alguém abortou na tua família. Vamos energizar. É muito bizarro, assim, se depois vocês procurarem o documento específico da constelação familiar por entrar no SUS, assim, vocês têm que mostrar isso na PB Wiki de vocês, porque é tão absurdo. A minha filha, meu cara... Já é tempo. Entrou aqui, eu falei com o Léo, nós vamos falar sobre isso.
até o documento que trouxe a ozônio como possibilidade de lei, está escrito: fomos em hospitais de Portugal visitar e achamos muito bom, parece funcionar, sabe? Claro Nada que científico. assim, pode ter coisas ali que funcionem para alguns casos até do ozônio, enfim, não é o assunto aqui. Mas assim, não é indo num hospital em Portugal visitar. Você vai descobrir isso. Vai Não é trazer isso observando. pra lei, sabe? Tu tem que ver ciência. E a constelação é isso. É Mas, bizarro. Bibi, Lu, antes da gente terminar, eu queria fazer 2 pontos. Eu vou tentar rapidamente usar um argumento meu e depois eu quero ouvir um pouquinho da Bibi. Porque o outro argumento que eles podem usar é que tem ciência. Porque às vezes a pessoa pode falar assim, olha, a plausibilidade talvez seja furada, mas talvez na prática funcione, tá? Então, aqui, para quem quiser, eu vou botar o link aqui desse artigo. Tem um artigo publicado numa revista que chama Family Process, é uma revista indexada no Medline, não é uma revista predatória, picareta, nada disso. Ele foi publicado em 2021 e é uma revisão sistemática sobre o assunto. Acho que cabe colocar isso. E aqui essa revisão sistemática tem um problema gravíssimo, que chama spin. A conclusão é distorcida. A conclusão é completamente distorcida. A conclusão dessa revisão, já vou falar de cara, ela fala o seguinte, ela fala assim, a meta-análise, conduzida em 5 estudos, ela mostra um efeito moderado, e de fato é moderado, o Standardized Mean Difference é de 0,53, não é um efeito ruim, tá? Aí você vai falar assim, pronto, eu tenho aqui, você não queria evidência? Está aqui, baseado em 12 estudos que mostram em favor da constelação familiar. Com o melhor treinamento do mundo, pode haver uma revisão sistemática, né? Aí vai começar aquela historinha, né, Lu? Você não queria o topo da pirâmide, evidência 1A, quem que é Bibi Bailas? Aquela PhD em física, eu já ouvi, esse é um dos seus apelidos, viu, Bibi? Então começa assim. Aí eu fui fazer o LPPI, ler a porra do paper inteiro, né? O que é, na verdade? Eu tô com meu caderninho aqui resumido para a gente não demorar, tá? Na verdade, são 12 estudos. Esses 12 estudos, na verdade, são 10, porque tem duplicação de artigo publicado, tá? Se somar toda a amostra dos 10, são 528 sujeitos. Então, em média, cada estudo tem 53 pessoas. Aí eu pensei, cara, isso para ensaio clínico é muito pequeno. Aí eu descobri que não é ensaio clínico. Dos 10 estudos, 7 foi só pré e pós, você não tem grupo controle. E aí ele não serve para medir efeito de intervenção. A gente está falando isso nos últimos 15 milhares de anos, internet, a gente tem estudiando. Tá? Estudo que mede pré e pós não está medindo efeito de intervenção, está medindo mudança de desfecho. Isso, conceitualmente, é outra coisa. Tem 2 ensaios controlados não aleatorizados e tem 1 ensaio controlado aleatorizado. Tá? Agora eu vou. Dos que tem 2 grupos, ou seja, são 3 estudos, 1 aleatório e 2 não, esses 3 é que são negativos. Ou seja, você tem evidência, na verdade, que constelação familiar não funciona, tá? Não funciona. E aí tudo bem. Então, assim, caiu. A conclusão não podia ser essa. Em favor dos autores, que é um grupo do pessoal da Suíça, dos Estados Unidos, etc., ele fala a quantidade e a qualidade metodológica é baixa. Eu concordo, é injustiça aos autores. Mas a conclusão está incorreta. A conclusão está completamente incorreta. Está espinada total. E a última coisa que os próprios autores falam, botando todo mundo junto, é que existe uma grande proporção de iatrogenia. E para quem não sabe o que é iatrogenia, é que está escrito assim, causada pela constelação familiar. Tá? O que significa iatrogenia? É que, por causa da constelação familiar, você está tendo que buscar outras soluções, porque ela causou dano e não benefício. Então, na verdade... gente, causou dano e não benefício. E não benefício, ou exames complementares inúteis, ou intervenções inúteis, ou procedimentos médicos inúteis. Então, é uma revisão sistemática publicada em 2021, com dados até 2020. Tá? Eu queria não fechar esse episódio sem isso. Bibi, você podia rapidamente comentar sobre a sua atuação no Senado, por favor? Ah, tá. Foi no ano passado, no começo do ano passado, foi em fevereiro, a gente foi convidado. Na verdade, a gente quase se autoconvidou para participar dessa audiência. Foi uma audiência no Senado, na Câmara de Assuntos Sociais. E aí foi um debate público, né, entre consteladores e os cientistas. Então, eu participei, o Matheus, que eu comentei aqui no episódio, participou, o Instituto Questão de Ciência participou, e mais algumas pessoas, Daniel Gontijo e mais algumas pessoas da área da ciência. E a gente se organizou, o que cada um ia falar, pesquisamos, discutimos o assunto, e aí foi muito interessante, foram 6 horas, para quem quiser assistir, tá no YouTube.
onde nós, cientistas, fomos todo o tempo criticados pelo presidente da sessão, que obviamente gostava de constelação, e os consteladores trouxeram histórias emotivas, histórias de amor, de sei lá o quê, e a gente veio e trouxe evidências científicas sobre isso. Eu acho que foi um debate bem injusto, porque a gente sempre... Tudo que a gente falava era criticado, colocaram pessoas extras no meio do debate que não estavam lá para debater, não estavam na lista de quem ia falar. Então, assim... Mas, por um lado, foi bom, porque as pessoas conseguiram perceber que a gente tinha argumentos, a gente tinha ciência. Se vocês aguentarem até o final, bem no final, um dos consteladores meio que concorda com a gente, eu acho muito engraçado. Ah, que bom. Outros desistiram das tréplicas e réplicas, não quiseram falar. Teve constelador que saiu chorando, tipo, como um ofendido, alguma coisa assim. Mas eu acho que foi bom para as pessoas perceberem que a ciência precisa estar todos os dias presente, que a gente não pode aceitar que o nosso dinheiro vá para isso. E uma coisa que eu quero deixar clara aqui, que muita gente acha, é porque a Bibi é contra todas as PICs. Eu não sou contra as PICs, não, porque tem muita coisa ali que tem evidência. Exato. O problema é que tu coloca um monte de coisa, tipo constelação, que não deveria estar ali, mistura com coisas que têm alguma evidência, e aí tu trata aquilo que tem alguma evidência como ter evidência para tudo. Exatamente. Então, assim, vocês falam muito do... quem faz, que tipo de intervenção, para quê, comparado a quê, nananã. A gente tem que pegar todas aquelas PICs e entender para que a gente vai usar, em quais casos. Não é simplesmente tu chegar num posto de saúde. Tô me sentindo muito ansioso. Tá, peraí que eu vou te aplicar uma acupuntura com uma quiropraxia, com yoga, com uma... E um floral. Tipo assim, não, peraí, tu tá te sentindo ansioso. Vamos entender o que serve, o que funciona para ansiedade. Exatamente. Da onde vem essa ansiedade? Para só... tô com uma dor no braço. Aí a pessoa, não, vamos constelar a tua dor no braço. Por que tu tá tendo dor no braço, sabe? Não é assim. Então, eu não sou contra as PICs. Eu sou contra gastar dinheiro em coisas que não funcionam, em dinheiro público. Porque, assim, o que eu falo? Constelação. Quer constelar? Eu acho que vai ser ruim, que não vai ser bom, mas enfim, se tu quer pagar do teu salário, fazer dentro da tua casa, é um problema teu. Exatamente. Correr o risco, é uma decisão tua, tu é uma pessoa adulta. Outra coisa é tu pegar o dinheiro público, que deveria ser usado para comprar material hospitalar, para contratar médico, para tudo que um hospital precisa, e usar esse dinheiro em algo que não funciona. Isso eu não concordo. Ou prejudicar uma pessoa. A pessoa tem realmente, sei lá, uma depressão, uma bipolaridade. Isso, eu ia falar isso. Aí ela vai para a constelação, acha que tá bem, passa 6 meses, a pessoa piorou muito, muito, muito. Às vezes não tem volta, às vezes a pessoa simplesmente não tem uma volta porque ela não procurou ajuda. Ou a pessoa tem um câncer ou alguma outra doença. 6 meses de tu ter uma doença, procurar ajuda, não tem volta. Então, assim, é muito triste isso. E as pessoas entendem, quando a gente faz uma crítica a algo específico, que tu tá criticando absolutamente tudo das PICs. Não é verdade. Então, assim, por exemplo, 2,6 milhões do judiciário é muito dinheiro. É muita grana. Poderia ser usado para outras coisas, sabe? Então, eu queria falar isso para as pessoas, que quando eu falo das PICs, ou eu falo do dinheiro, é para o que não tem evidência. E a gente... e uma coisa legal de falar, que a gente fez o projeto de lei para banir as constelações dos órgãos públicos. Foi feito há mais ou menos 1 ano e meio, só para o desenrolar. Eu acho que essa parte não está tão clara, que eu ainda não fiz vídeo. Mas, assim, a gente lançou um projeto de lei. Qualquer cidadão pode lançar um projeto uma ideia legislativa, na verdade. A gente lançou uma ideia legislativa. A ideia legislativa precisa atingir 20 mil apoios para ela ser lida por alguém de uma comissão de direitos humanos, da comissão da Câmara e tal. E essa ideia pode vir a se tornar um projeto de lei se um relator pegar essa ideia legislativa. Então, a gente lançou a ideia legislativa que é banir a constelação familiar de todos os órgãos públicos do Brasil. Que legal, Bibi. Mais ou menos... isso foi em 2019... Não, mentira, 2021.
em 3 dias, mais ou menos, a gente passou dos 20 mil apoios. Foi a ideia legislativa mais rápida na história deles a atingir os 20 mil apoios. Aí a comissão lá da Câmara entrou em contato com o Matheus, que foi ele que digitou, né, toda a ideia legislativa, e eu fiz a parte de ficar divulgando, assim, a gente atingiu os 20 mil votos. E aí eles perguntaram para o Matheus, o que vocês fizeram? Como é que vocês conseguiram? Porque existem ideias legislativas muito mais, assim, tópicos quentes, né? Muito mais... Não conseguem. Não conseguem. Como é que vocês conseguiram? Daí a gente explicou tudo. Aí, o que é? Essa ideia legislativa, ela ficou ali por ali. Agora, o novo ministro dos Direitos Humanos, ele lançou, tipo, uma regra, um pedido, uma recomendação que todas as ideias legislativas que tivessem atingido os 20 mil votos, eles precisavam receber um relatório. Então, as pessoas lá da Câmara tinham que ler com calma, entrevistar as pessoas, pegar todas as informações e entender aquela ideia. Aí, o que eles fizeram? Falaram com o Matheus, falaram comigo, com algumas pessoas, fizeram um relatório, entregaram esse relatório na Comissão de Direitos Humanos. O ministro dos Direitos Humanos falou que teria que ter uma reunião com todas as pessoas interessadas para entender o que estava acontecendo. Aí participou dessa reunião. Foi há uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu participou o pessoal do Instituto Questão de Ciência, participou representantes do Conselho Federal de Psicologia, várias pessoas. E explicaram para os diretores lá do Ministério, as pessoas responsáveis, os problemas da constelação. E aí, o Silvio Almeida, que é o ministro, escreveu a carta que gerou agora todo um bafafá, que a constelação voltou, porque ele escreveu uma carta dizendo que não, que ele quer explicações do Conselho Nacional de Justiça, ele quer explicações das pessoas por que a constelação tá ali, se faz tanto mal. Então, foi muito legal ter participado dessa ideia legislativa. Que legal, Bibi, parabéns. Porque eu acho que, como cidadão, a gente também precisa se envolver nisso, porque é uma coisa que causa mal e a gente precisa trazer isso. E aí, só para finalizar, no ano passado também, juntamente com mais 3 cientistas, nós escrevemos um input para a ONU. Todo ano a ONU faz relatórios sobre problemas que acontecem nos diversos países e manda relatores especiais da ONU nesses países. Então, eles abrem uma chamada pública sobre diversos assuntos. Aí, eles abriram no ano passado a chamada pública sobre problemas de gênero, né? Violência de gênero no Brasil. O que a população achava que era ruim, o que estava acontecendo. E aí, eu, Matheus, Marina, que escreveu outro arquivo, e o Josimar, que é um psicólogo fantástico, que está em Oxford agora, ele trabalha lá nessa área de pesquisa com psicologia contra a constelação, nós escrevemos um input, que é uma espécie de mini artigo, digamos assim. A gente escreveu mais ou menos 4 páginas, porque tem um limite, né, que a gente pode escrever. Todas as referências, explicando. E aí, o nosso input entrou um parágrafo no relatório especial da ONU também. Ah, que legal, Bibi. Eles colocaram que no Brasil, no judiciário, estavam utilizando pseudociência como constelação familiar e que eles exigiam que o Brasil explicasse o que estava acontecendo. Então, a gente também entrou no relatório da ONU, que saiu no ano passado, das constelações. Então, assim, as pessoas acham que às vezes a gente está só no Instagram ali, fazendo vídeos, tipo, meu Deus, constelação é ruim, um Reels de 90 segundos. Mas não, a gente está escrevendo artigo para o input da ONU, a gente está falando com o Ministério dos Direitos Humanos, eu fiz reunião 3 da manhã no Japão, por causa que o Ministério pediu, que era o único horário que todo mundo podia, eu estava acordada participando da reunião, porque é importante falar sobre isso. Então, eu não tô... As pessoas dizem, é aquela youtuber. Eu não sou só youtuber, eu sou cientista. Então, eu falo de ciência no YouTube e eu tô escrevendo artigos, eu tô fazendo ciência, mostrando os problemas da constelação. Então, as pessoas também têm que entender isso, que eu não tô falando algo da minha cabeça. A gente tem pesquisa, a gente lê os artigos. Esses artigos que o Léo trouxe, se pesquisar mais, tem teve um artigo que eu trouxe que foi assim, eram 4 artigos. Todos usavam o mesmo grupo de pessoas que escolheram receber a constelação
E ao invés de fazer um artigo, os caras fazem 4. Claro. Esse é o follow-up do não sei o quê. Esse aqui é o mudou não sei o quê. Então, eles pegam um conjunto de pessoas, de indivíduos, e multiplica. É a multiplicação da ciência. São dos pais. E aí as pessoas, nossa, na PubMed tem 50 mil artigos. É outro, típico. É outro, então, tipo, a gente já fez isso com os dois. Resumindo a constelação e a trajetória na constelação é isso. Não usem, gente, eu não aconselho, fujam, procurem um psicólogo e se tratem cientificamente. Ô, Bibi, eu tô te ouvindo assim, eu tô... primeiro agradecer, assim, que eu tô assim... essa informação, ela tem que chegar cada vez mais em pessoas, assim. Primeiro, te dar parabéns, porque é incrível esses movimentos que você faz em relação a tentar entrar no Ministério Público, na ONU, essas coisas, tentar mudar regras. Mas, na hora que você falou do youtuber, né, mesmo se fosse só uma youtuber, as pessoas precisam ser conscientizadas. Se nós, cientistas, nos calarmos, fica só o barulho do errado por aí. Então, o barulho de fazer constelação, que constelação é uma coisa legal, vamos constelar, vamos deixar colocar na Pix, o que seja, se todo mundo se calar e não conscientizar do outro lado, é muito difícil para uma pessoa que não tem o conhecimento de leitura de artigo científico, porque a gente sabe que profissionais, a gente sabe que tem psicólogo que dá, ele tem curso de graduação e ele caiu nessa falácia. Se uma pessoa que tem treinamento científico, que deveria ter, cai em falácias, imagina os pobres os pacientes, Lu. Né? Então, assim, só de estar ali falando, só da sua percepção de falar assim, eu vou mostrar o papel no YouTube, eu vou no Instagram, e agora eu percebi um monte de jovens não sabendo, eu vou no TikTok, eu vou aonde tiver visão, para cada dia uma pessoa deixar de fazer, convencer alguém que não é o caminho que ele gostaria de ser tratado. Porque muitas vezes você falou assim, o seu papel que você tenta fazer é que o dinheiro público não seja gasto com isso. Mas eu fico pensando também assim, a conscientização muitas vezes vai de pessoas vulneráveis. Quantas famílias obrigam o filho a constelar e não buscar tratamento para ideais suicidas? Quantas famílias obrigam uma mãe a não buscar tratamento adequado para uma crise de depressão ou ansiedade para tentar buscar se energizar em algum lugar, porque talvez é falta de fé, é falta de oração, é falta de perdão, é falta de honra, e isso é grave, isso é gravíssimo. Então, quanto mais barulho as pessoas fizerem, quanto mais compartilhamento, quanto mais bibis por aí estiverem falando publicamente, mais... conversas de botiquim a gente tem, porque surgem esses assuntos, mas sempre vai ter alguém que escutou um cientista e vai dar o contraponto. E dando o contraponto, essa pessoa interessada vai buscar. E se a gente tirar cada dia a gente já fez o nosso papel. Que eu acho que esse é o papel da comunicação científica no meio, né, das redes sociais, de tentar fazer barulho para criar conscientização e aí chegar onde realmente tem o poder de canetar e cair por terra abaixo essas coisas que não deveriam ser feitas. Com certeza. Gente, eu tenho que encerrar o episódio. A gente faz mais. Eu vou bater o recorde de vocês. Me chamem. Obrigado. Que aí eu vou. A gente não tem palavra para te agradecer, Bibi. Eu sei que você está corrida no tempo, você deu uma janelinha para gente, mas parabéns pelo caminho que você está fazendo de conscientizar todo mundo. Não, eu fico super feliz. Assim, eu gosto muito de vocês e eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal também. E eu acho que a gente tem que continuar juntos aí, incentivando uns aos outros e que a ciência chegue em mais pessoas e que as pessoas entendam que a gente não odeia nada, a gente só quer mostrar. Não, a gente só quer ajudar. Que não funcionam e podem prejudicar as pessoas, só isso. É isso aí. Bibi, onde as pessoas podem te encontrar na internet? Bibi Bailas no Instagram, TikTok, Twitter, qualquer lugar. E no Física e Afins no YouTube também. Estou por lá. Legal. Luluzinho, onde as pessoas podem te encontrar, meu amor? Aqui no PBcast, lá no Instagram, Lucila_Costa. Pessoal, vocês podem me encontrar no Leo_Costa_PBE, aqui no nosso canal do YouTube. Sigam o nosso canal, por favor. Não preciso pedir um constelador para te pedir para apertar um botão, siga o canal. Tá? Divulga esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder e a gente se vê no próximo episódio. Bibi, dá um super beijo no seu marido, no Hiro, nos seus pais e principalmente nesse bebezinho tão bonitinho, Umi. E eu dei um spoiler. Quando a gente acabou o último episódio do PBcast ano passado, a Bibi contou pra gente que estava grávida, a gente teve que ficar segurando o segredo até ela anunciar para todo mundo, tá bom? E
agora ele já tá com 7 meses. Gente, muito obrigado. Um super beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.